Então, nesse colóquio, eu vou falar sobre metasuperfícies, que é uma tecnologia nova, que ela promete revolucionar a maneira com que a luz é controlada, principalmente no contexto de ótica integrada, e eu pretendo fazer uma espécie de... falar um pouco sobre a ideia básica, né, os fundamentos, dar uma ideia geral sobre as principais aplicações de metasuperfície, e depois eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido na USP. Então, eu faço parte do Departamento de Engenharia Elétrica da ESC e do grupo GMeta. Então, eu vou começar com a parte bem básica, falando dos princípios físicos, e vou colocar um pouco da história do campo, que é interessante, e aí depois eu vou fazer um apanhado geral de aplicações, mas bem geral mesmo, porque são muitas, então não dá para entrar em todas. E aí depois vou delinear os principais tipos de metasuperfícies, e esses dois últimos tópicos, holografia e metalentes, são mais específicos do trabalho que a gente tem desenvolvido na USP. Então, é sempre interessante, antes de explicar o que é uma metasuperfície, lembrar a gente de como funciona um elemento óptico convencional. Aqui eu tenho uma representação bem simples de uma lente, que foca uma onda incidente. O jeito que a gente aprende isso em um primeiro contato com ótica é em termos de refração. Então, você calcula o ângulo que sai em cada ponto da lente usando as leis de Snell, e aí você consegue, usando ótica geométrica, determinar como que o elemento modifica a radiação incidente. Mas um aspecto que fica um pouco apagado na descrição puramente geométrica e que é central na descrição do elemento do ponto de vista de ótica de Fourier, que é mais completo, é que a ação do elemento óptico depende de uma modulação de fase que ele impõe. Então, efetivamente, o que a lente faz? Ela impõe uma modulação de fase na onda incidente, e essa modulação de fase é dependente da própria geometria do elemento. Então, aqui, o raio que chega no centro da lente, ele tem que percorrer uma distância óptica maior do que o raio que está aqui, pelo fato de que eu tenho, aqui ele percorre uma região com índice de refração alto, mais longa do que nas bordas. Então, a fase da onda nesse ponto está atrasada em relação à fase nesse ponto. Então, se você puxar um plano aqui, você vai ver que a fase do feixe nesse plano está modulada. E é isso, efetivamente, que faz com que uma lente faça o que ela faça. E essa ideia, ela serve para todos os elementos ópticos. Por exemplo, vamos supor que você queira fazer uma rede blazed. O que é uma rede blazed? Ela é uma rede de fração que espalha luz para uma única ordem de difração. Então, essencialmente, você chega com uma onda plana aqui e a onda é refletida com um certo ângulo, que é delimitado por esses triângulos que formam a rede blazed. Essa seria a descrição em termos de ótica geométrica. Mas a descrição em termos de ótica de Fourier, você, de novo, impôs uma modulação de fase nesse plano. Por quê? Porque a parte da radiação que propaga, por exemplo, nessa posição,
ela vai propagar uma distância menor do que a parte que propaga aqui. Então, a hora que ela é refletida, esse ponto tem uma fase diferente desse ponto. Então, é assim que os elementos convencionais funcionam. Agora, existe uma motivação óbvia para você substituir esses elementos e conseguir ter essas funcionalidades com elementos mais simples. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente voltar no caso da lente, se você quer uma lente com abertura numérica alta, como a modulação de fase depende da geometria da lente, você acaba travando a função dela com a geometria dela. Isso faz com que, dependendo da função, você tenha geometrias muito complexas. Se você quer uma abertura numérica alta, você vai ter que ter uma lente de fundo de garrafa. Se você quer uma lente sem aberração esférica, você tem que ter um perfil hiperbólico, que é difícil de fazer. Se você quer uma rede blazed com alta eficiência, você precisa que esses triângulos sejam bem definidos e, às vezes, profundos. Isso faz com que os materiais, os elementos, sejam caros, pesados, e muitas vezes isso faz com que a aplicação deles em várias tecnologias seja impedida. Então, desde sempre, existiu uma motivação para procurar substituir esses elementos por elementos mais simples. E essa é a origem, essa motivação está na origem dessa nova tecnologia chamada de metasuperfície. Então, essencialmente, qual que é a ideia de uma metasuperfície? Eu vou exemplificar a ideia utilizando as redes blazed, porque ela tem uma importância histórica peculiar. Então, em vez de ter triângulos aqui, onde a geometria dele, o ângulo do triângulo, define o ângulo de radiação, você impõe a modulação de fase no plano utilizando nanorressoadores. Então, cada um desses nanorressoadores, representado por esses postinhos, a gente chama de um meta-átomo. Então, a metasuperfície ela é constituída de um meta-átomo, de uma sequência de meta-átomos, perdão. Então, cada um desses triângulos, nesse meu exemplo, foi substituído por 3 meta-átomos. E aí, a interação da luz com cada meta-átomo é projetada de maneira que ele imponha a fase que você teria com a rede blazed, ou seja, a fase que você quer. A diferença é que aqui você tem uma modulação de fase contínua e aqui você tem uma modulação de fase discreta. Então você discretiza a modulação de fase e substitui esses elementos convencionais por nanofotônica, ou seja, por nanorressoadores. E aí você pode substituir elementos grandes, como lentes, por exemplo, por películas, abrindo então uma possibilidade enorme, tanto abrindo espaço de possibilidades para modulação de fase, porque agora você já não depende mais de geometria, e sim da escolha dos meta-átomos. Então você pode impor modulação de fase quase arbitrária e utilizando estruturas muito mais finas e muito mais leves. E aí isso tem implicações em várias tecnologias, como eu vou delinear daqui a pouco. Então essa é a ideia central de uma metasuperfície. Ela impõe uma modulação de fase ou também de amplitude. Muitas vezes você quer modular a amplitude também, mas na maioria das vezes é fase, utilizando nanorressoadores. É interessante que esse campo de pesquisa ele explodiu mais ou menos na década que começou em 2010. Mais ou menos no ano de 2010,
esse campo, 2010 até hoje, tem 10 anos que quantidade de papers e reviews que saem nesse assunto é fascinante. Mas o campo em si, ele é relativamente antigo. Algumas pessoas identificam o primeiro artigo de metasuperfícies com esse artigo da Opus Letters de 1998, onde um grupo francês, se eu não me engano, em Paris, liderado pelo Philippe Lalanne, fez exatamente uma rede blazed utilizando esses meta-átomos. Eles não usaram esse termo naquela época, mas usando esses postinhos acho que é dióxido de titânio, nesse caso, para exatamente fazer esse truque. Aqui, a estrutura deles funcionava com índice efetivo. Então, quanto mais grosso o poste, maior é o índice de refração que a luz enxerga, então maior é o atraso em relação aos outros. Então, você coloca esses postes de maneira a induzir uma modulação de fase linear na estrutura e assim conseguir o seu efeito de rede blazed. Inclusive, eles conseguiram eficiência maior do que uma rede blaze convencional. E a ideia é muito interessante. Como é que você descobre qual é, por exemplo, a espessura desses postinhos? Você faz o seguinte: você calcula a fase para uma estrutura periódica com um fill factor fixo. Então, você pega uma estrutura periódica, vamos supor que você fixa o período, e aí pega um fill factor que corresponderia a essa estrutura. Aí vamos supor que esse seria o fill factor de 0,8. E aí você calcula a fase que essa estrutura periódica iria impor na luz. Aí vamos supor que você achou que é essa fase. E aí você sabe a fase que você quer, então você sabe qual é a fase para o próximo meta-átomo. Aí vamos supor que essa fase seja 3. Então você vem aqui no 3 e procura qual fill factor que você vai usar. Então é 0,4. Então esse fill factor te dá o diâmetro do próximo postinho. E do próximo, e do próximo, e do próximo. Aí você repete. Então, apesar de você fazer o projeto para uma estrutura perfeitamente periódica, a hora que você compõe ela, ainda funciona. Então é um tanto quanto contraintuitivo o fato de uma metasuperfície funcionar, principalmente em alguns casos, como eu vou realçar daqui a pouco. Então essa é a ideia central, e muitas pessoas consideram esse, pelo menos como um dos primeiros artigos, e o Philippe Lalanne como um dos pais de metasuperfície. Alguém quer perguntar alguma coisa? Emanuel. Emiliano. Desculpa, Emiliano, desculpa, perdão. A maneira como a luz incide na metasuperfície influencia muito, está muito ligada a como o dispositivo vai responder? Muito. Se você chega com uma incidência perpendicular, ela responde de um jeito. Se você chega com outro ângulo, ela responde de outro jeito. Isso causa uma dor de cabeça enorme em alguns casos. Quando eu for falar de meta-lentes, esse aspecto vai ser predominante. Tá certo, tá legal. Então, a sua observação está absolutamente correta. Depende da polarização também. Então, você pode fazer ela de maneira que ela não responda à polarização. Nesse caso, ela é dependente da polarização. Então, e ela depende, obviamente, do comprimento de onda. Então, muitos dos principais desafios desse campo é exatamente reduzir essa dependência que foi levantada. Apesar desse artigo ser bem citado, tem um outro artigo um pouco
mais antigo, aonde eles usam a mesma ideia de achar a fase de cada diâmetro e construir um perfil de fase de maneira a obter o que eu diria que foi a primeira metalente, talvez, da história, que é esse artigo de 1996. Então aqui você consegue ver as zonas de Fresnel da lente, e aqui você pode ver um zoom com esses postinhos que são usados, então, para impor essa modulação de fase abrupta. Aí o campo ficou um pouco dormente. Até que em 2010, um grupo americano publicou um artigo na Nature Photonics, onde eles fizeram uma metalente. Então eles fizeram uma lente plana, usando redes de difração. Então eles usaram a mesma ideia. Você tem uma rede de difração totalmente periódica, você vê a fase que é transmitido por cada fill factor, e aí você superimpõe esses fill factors para criar o perfil de fase que você quer. E esse aqui é uma simulação numérica, é uma lente 1D, né? Então ela foca só em um plano, mas foca muito bem, funciona muito bem, e foi feito em silício, se eu não me engano, foi feito com SOI, inclusive, com Silicon Insulator. Então, esse artigo atraiu bastante interesse da comunidade. Aí logo saiu esse paper, eles operaram em reflexão. E aí logo saiu alguns artigos usando, por exemplo, o silício amorfo em vidro, demonstrando lentes com foco em 2 dimensões e também em transmissão. Então você tem esse artigo de 2013, esse artigo foi publicado, inclusive, pelo grupo onde eu fiz meu doutorado. Eu só acho que o terceiro autor desse paper. Aqui você pode ver os pontos focais. Pois não? Sim, Emiliano, desculpa, pode voltar no slide anterior? Então, aqui você tem um feixe que quase não tem difração para um certo comprimento. É isso que a gente está vendo? Imagina que chegou uma onda plana aqui. Aí a rede está aqui. É porque está cortada a figura. Então a metalente está aqui, chegou uma onda plana, aí a radiação focou e depois dispersou de novo. Qual é o comprimento dessa área azul que a gente vê tipicamente? Alguns lambda? Aqui? Sim. Esses primeiros eram da ordem de microns, centenas de microns. Mas hoje você já tem com milímetros. Ok. E tem gente tentando fazer com centímetros. Obrigado. Então aqui já dá para ver uma imagem da lente que a gente fez. Você tem 10 microns aqui, então daria uns 100 microns, um pouco mais de 100 microns o tamanho total dessa metalente. Aqui não dava para fazer maior porque foi feito com litografia feixe de elétron, né, E-beam. Mas ela funcionou para as 2 polarizações. E funcionou muito bem. Também foi um artigo bastante motivador para o campo. Mais ou menos em paralelo com essas demonstrações de metalentes em dielétricos, o grupo do Frederico Capasso, de Harvard, começou a demonstrar, e esse foi o grupo que realmente introduziu a ideia de metasuperfície, começou a demonstrar a possibilidade de controlar a fase de um feixe incidente utilizando nanoantenas. Então, essas estruturas são estruturas metálicas e elas, a geometria dela faz com que a fase do campo espalhado possa ser controlada através dessas diferentes geometrias.
Então você controla o ângulo. É bem simples, é uma antena quase convencional, apesar de ser uma nanoantena. E eles usaram essa ideia para demonstrar o que eles chamaram de refração generalizada. Então, eles generalizaram a lei de Snell da refração para que o feixe tenha um ângulo de refração arbitrário, introduzindo essa modulação de fase, utilizando esses meta-átomos. Nesse caso foi metálico, né? Eles chamavam de plasmônico, mas não tem uma ressonância plasmônica muito clara, não. E aqui você tem uma demonstração numérica do efeito. A luz chega nos meta-átomos e aí ela é refletida com certo ângulo. Esse artigo chamou muita atenção e depois desse artigo as pessoas começaram a investigar outros tipos de meta-átomos, começaram a ligar os diferentes campos, né? E aí logo essa generalização da lei de Snell, logo foi entendido que ela era simplesmente uma rede blazed muito similar à que o Philippe Lalande tinha proposto em 1998. Então, você pode interpretar esses trabalhos como sendo uma generalização do que o Philippe Lalande fez em 1998 e utilizando outros tipos de nanoressoadores. E aí o campo, como eu falei, de 2010 para frente explodiu e hoje tem aplicações infinitas. Eu peguei as que eu acredito que sejam as mais relevantes como exemplo. Então aqui você tem imageamento, que o nosso grupo trabalha também. Essa aqui também é imageamento, mas utilizando polarização da luz para fazer câmera com polarização. Você tem aplicações de processamento de sinais. Esse é um trabalho do grupo do Engueta, onde eles utilizaram metasuperfícies para resolver equações diferenciais. Você tem aplicações de inteligência artificial, utilizando metalentes para focar em diferentes lugares. Com muita aplicação também na internet das coisas. Microscopia, obviamente, porque você consegue fazer lentes muito finas. Em sensoriamento. Eu acredito que essas são as principais áreas de interesse hoje para aplicações de metasuperfície. Inteligência artificial é uma que tem crescido muito, e microscopia também. Então, existem vários tipos de metasuperfícies, e nesse slide que eu tirei do artigo que nós publicamos na Ótica, na revista Óptica, no final do ano passado, ele resume os principais mecanismos de controle de luz imposto pelos meta-átomos. Então, no primeiro caso, que é semelhante às nanoantenas metálicas, você tem o que a gente chama de ressonância localizada. Então, você tem uma cavidade aberta, né, onde a luz incide, por exemplo, um plasmon de superfície local. Seria o exemplo mais simples de uma ressonância localizada. E aí você altera cada um desses meta-átomos para você obter a fase que você quer. Então esse é um tipo muito conveniente de metasuperfície, porque elas são completamente... Cada meta-átomo é independente do outro, então não tem interferência entre eles. No começo, se fazia muito esse tipo de metasuperfície com metal, pela razão óbvia que ele suporta plasma, então dá uma interação forte, mas a perda é muito alta. Então, hoje tem mais interesse em fazer ressonância localizada utilizando partículas dielétricas que suportam ressonâncias Mi. Então, eles chamam de espalhamento Mi, né? O outro tipo
de ressonância, que é daquele paper da Nature Photonics, que é chamado de ressonância estendida, aonde você tem uma rede de difração, e por ter uma rede de difração, existe uma certa propagação lateral da luz, indicada aqui pelas setinhas. Então, esse é o jeito, essa metasuperfície, na minha opinião, mais contraintuitiva, porque a física dela depende da delocalização do fóton. Mas mesmo assim, quando você substitui essas estruturas completamente periódicas por um único célula unitária dela, ela ainda tem a resposta correta. Mas geralmente você tem que ter uma transição adiabática da fase para ela funcionar. Aí você tem o outro tipo, que é o do índice efetivo, que foi o jeito que começou o campo, né, com aquele artigo do Philippe Lalande, que era basicamente índice efetivo. E você tem essa outra estrutura, que a gente chama de fase PB, pelo fato desse nome ser impronunciável. Essa fase em mecânica quântica é chamada de fase geométrica, mas a física disso em ótica é bem mais simples do que em mecânica quântica. Basicamente, cada metátomo é um quarter wave plate, que atrasa uma das polarizações. Então, usando matriz de Jones, você prova isso de maneira muito simples, que quando você chega com a polarização circular, incidente nesses quarter wave plates, a fase da polarização cruzada, por exemplo, você chega com polarização circular à direita, a polarização circular à esquerda, a fase dela vai depender desse ângulo. Então, se esse ângulo, por exemplo, aqui é 45 graus, o atraso de fase é de 90 graus. Então, você consegue controlar a fase simplesmente mudando o ângulo dessas pequenos quarter wave plates. Então, esse é um tipo de metasuperfície muito simples de fazer e costuma ter eficiências altas. Só que o problema é que você precisa polarizar a luz, você precisa de polarização circular para ele funcionar. Então ele funciona para polarização linear, por exemplo, mas você perde metade da energia de cara. E algumas vezes ainda assim ele é melhor. Bom, essa é a ideia geral de metasuperfícies. E agora eu vou focar um pouco mais no trabalho que a gente tem desenvolvido na USP. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a apresentação até agora? Ok. Então, o nosso primeiro trabalho, que foi em holografia, a gente queria, na verdade, a grande motivação desse trabalho não era nem a holografia em si, mas era testar se a gente conseguia metasuperfície eficiente usando silício cristalino. Porque tem uma rugosidade pequena, então tem perda pequena, é muito fácil de fabricar e é barato. Então esse é um tipo de estrutura de muito interesse tecnológico. Só que, pelo fato dela ser silício cristalino, havia uma espécie de preconceito no sentido de que essa estrutura não ia funcionar pelo fato de que silício absorve, né, no visível. Então a gente achava que talvez isso não ia funcionar no visível por conta de perda por absorção. Mas a questão aqui é o seguinte, como o silício tem um índice de refração alto, você compensa a perda por absorção dele pelo fato de que você consegue fazer ele estruturas pequenas, você precisa de pouco material. Então, de certa forma, o fato do índice de refração ser alto compensa a absorção dele. Então, a gente demonstrou nesse artigo que a perda é muito pequena. E a gente demonstrou usando a holografia. Então, o que é holografia? Você constrói a sua metasuperfície de maneira a codificar a fase de um feixe incidente, e a fase desse feixe contém a transformada de Fourier do objeto que você quer ter o holograma.
Então, você tem aqui, a gente usou esses pecinhas de xadrez, aí a gente calcula a transformada de Fourier dessas pecinhas de xadrez, então a gente sabe a fase que a gente quer, aí discretiza, e aí a gente usa o chamado mapa de fase, ou seja, a gente sabe qual é o diâmetro para um período fixo, que dá uma certa fase. E aí você vai, escreve um programinha que fala, aqui eu quero a fase tal. Eu venho aqui no meu mapa, identifico o D, que me dá aquela fase, e coloco aqui. E vou fazendo isso até eu construir a transformada de Fourier desses elementos. A hora que você joga um feixe de luz, ele é projetado no far field o objeto geométrico, né? E é muito conveniente fazer holografia com metasuperfície, porque como você consegue o metato muito pequeno, você consegue uma projeção dela próxima sem ter que usar ótica auxiliar. Então, você simplesmente tem a metasuperfície, joga o laser e projeta o holograma na frente. É bem simples e tem um interesse grande da comunidade científica em holografia, porque também é um jeito de você testar que tanto de informação você pode codificar dentro da metasuperfície. E aí isso pode ter aplicações, por exemplo, em comunicações óticas. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. A gente mostrou que ela funcionava, ela foi projetada para o verde, 530 nanômetros, se eu não me engano, e a gente viu que ela funcionava também para o azul e para o vermelho. Não tão bem quanto para o verde, mas razoavelmente bem. Essas duas figuras aqui são a simulação das estruturas, e essas duas são o experimento. E esse experimento aqui, a gente se livrou da ordem 0, impondo uma modulação de fase linear na metasuperfície, aí a ordem 0 é difratada para um outro ângulo. Então, você tem mais essa vantagem, né? Que você consegue fazer esses truques para melhorar o holograma e, de forma geral, a funcionalidade que você quer, por causa dessa liberdade de controlar a fase. E aí depois, em seguida, a gente fez um trabalho que, na nossa opinião, é bastante relevante, porque o que a gente demonstrou é que é possível codificar dois hologramas diferentes em polarizações diferentes usando metasuperfície elíptica. Então, essa é uma das grandes vantagens de metasuperfície em relação a materiais bulk. Metasuperfície depende da polarização. Então, você tem um grau a mais, de controle a mais do seu campo. Então, aqui nesse trabalho, a gente codificou essa figura em uma polarização e essa figura em outra polarização. Então, quando você joga luz com polarização X, por exemplo, sai esse holograma. Quando você joga polarização Y, sai esse holograma. Então, você consegue, por exemplo, fazer um holograma tridimensional, porque você consegue separar duas imagens, que é o que você precisa fazer, por exemplo, quando você coloca o óculos, ele exatamente faz isso. O óculos é um polarizador, ele separa duas imagens diferentes que te dão a sensação de tridimensionalidade. A gente demonstrou isso nesse artigo também. Então, aqui você tem a foto da estrutura, né, fabricada, que é um zoom mais por cima. E esse artigo teve até um destaque interessante na imprensa. Ele saiu no Spotlight da Optics, também saiu na imprensa nacional. Então, isso aqui eu não sei porque eles optaram colocar o holograma no azul e não no verde, porque a gente fez o projeto para o verde. Então, esse foi o início do nosso trabalho. E aqui essas duas figuras aqui mostram essa figura mostra o problema de crosstalk que você tem entre as duas polarizações, que surge de fabricação, imperfeição de fabricação, que nós caracterizamos nesse artigo também. Então, o fato dele ter saído no Spotlight é exatamente em razão do fato de que a gente conseguiu provar que é possível codificar duas informações diferentes em polarizações diferentes usando metasuperfície silício. Isso é um dos
principais aspectos que hoje são explorados em metasuperfície, exatamente a dependência de polarização. Bom, aí, depois desses dois trabalhos, a gente voltou a atenção um pouco para metalentes, que são metasuperfícies que desempenham um papel de uma lente. Então, eu vou falar, antes de eu falar sobre o que a gente fez, eu vou contar um pouco sobre qual é a vantagem de uma metalente em relação a outras metalentes e quais são os problemas. Então, uma das primeiras coisas que você aprende no curso de ótica é que uma lente esférica tem aberração esférica. Se você quer que todos os raios foquem no mesmo ponto, você precisa de uma lente que segue um perfil hiperbólico. Como perfil hiperbólico é muito difícil de fazer, opta-se geralmente por fazer lentes esféricas e lidar com o problema da aberração esférica. Agora, o perfil de fase imposto por uma metalente, ele não é mais difícil você fazer o perfil hiperbólico ou um perfil esférico. Então, o artigo que, vamos supor, disparou a pesquisa em metalentes, que também foi do grupo do Frederico Capasso, foi exatamente uma demonstração de uma metalente que usava um perfil hiperbólico e, com isso, ela obtinha resolução no limite de fração, porque ela não tem aberração esférica. E nessa figura, a gente está mostrando uma simulação numérica de uma metalente hiperbólica. Você pode ver que os focos, os raios, realmente cruzam em um ponto só. Então, você tem aqui o que a gente chama de point spread function, né? Seguindo o Airy beam. Então, você tem um point spread function no limite de difração. Então, isso tem um interesse enorme, né, para microscopia em alta resolução. Só que o problema desse tipo de lente é que ela tem uma aberração cromática enorme. Você chega com um ângulo pequenininho aqui e já não foca. Essas curvas em outras cores se referem ao point spread function para outros ângulos de incidência. Então, esse tipo de lente tem um campo de visão menor do que 1 grau. Esse é o principal problema que metalentes hiperbólicas possuem. E aí você pode tentar até corrigir isso superimpondo ao perfil hiperbólico uma função polinomial e tentar corrigir. Você melhora, mas você perde, você ganha em field of view, né? Agora você chega com outros ângulos e você consegue ter um point spread function razoável, como mostrado aqui, só que você perde a resolução no limite de fração. E a gente mostrou que, se você tentar fazer isso, efetivamente o que você obtém é um perfil esférico. E o perfil esférico, ele é um pouco mais gordinho, né, o point spread function, do que o hiperbólico, então ele não opera no limite de fração, porque ele tem aberração esférica. Só que ele tem um field of view alto. Você chega com outros ângulos, você ainda forma os point spread functions. Isso acontece porque o perfil esférico é tal que, quando você chega com um ângulo diferente, o que ocorre efetivamente é um deslocamento do eixo do centro da metalente. Então, é como se a metalente subisse. Então, você chega com incidência perpendicular, ela foca aqui. Você chega em um ângulo, ela foca em cima. Então, você tem esse deslocamento. Então, não dá para você resolver o problema do baixo field of view de uma lente hiperbólica usando uma única camada. O que você tem que fazer é usar o que a gente chama de doublet, que são agora duas metasuperfícies. Então, aqui, por exemplo, você tem uma metasuperfície hiperbólica mostrando o point spread function que já foi para o brejo para 1 grau. E aqui você tem o doublet, onde você combina duas metasuperfícies, e aí você consegue operar no limite de difração
para uma região até de um cone de 30 graus, o que é bem impressionante, levando em consideração que esses point spread functions estão no limite de fração. E o jeito com que aliás, não o jeito com que o doublet funciona, mas aqui a gente tem uma ilustração, não a física do doublet em si, mas uma ilustração de como que o doublet consegue fazer essa correção. Nesse caso, aqui, nesse exemplo, a gente tem só uma lente hiperbólica, então 0 graus foca num ponto, mas não foca para outros. Aqui você tem, por exemplo, uma lente esférica, que você tem a aberração esférica, então você pode ver que você não tem um foco pequenininho como no hiperbólico, ele está espalhado para a aberração esférica, mas você muda o ângulo e continua igual. E aí quando você superimpõe o que eles chamam de Schmidt plate, que é só uma metasuperfície com perfil de fase polinomial com uma metasuperfície esférica, você consegue corrigir tanto o coma, ou seja, aberração fora do eixo, como a aberração esférica. Então você tem a lente operando no limite de difração e com um campo de visão alto. O jeito que isso geralmente é feito, você simplesmente faz uma otimização numérica do perfil de fase do Schmidt plate. Mas a gente olhou com um certo cuidado sobre em relação à física do doublet, a gente descobriu o seguinte, que o doublet funciona da seguinte maneira. Você tem um perfil de fase esférico, que para explicar isso melhor, a gente começou com uma estrutura de uma única camada. Então, como é que você corrige a aberração esférica numa estrutura de uma única camada? Você tem a aberração esférica que é dado por esse perfil circular. E aí você impõe um perfil de fase aqui, de maneira que quando você soma os dois perfis, você tem um perfil hiperbólico, que é o laranja. Só que quando você chega com um ângulo, esse perfil esférico, ele sobe, tem esse deslocamento que eu mostrei há 2 slides anteriores, só que o perfil corretivo, não. Só o perfil esférico tem essa propriedade de mudar com ângulo, deslocar com ângulo. Então, quando você chega com um ângulo diferente, aí você tem a superposição do pontilhado azul com o pontilhado verde, você não tem mais o perfil que você quer, que é o laranja contínuo. Você tem o laranja pontilhado. Então, não dá para você aumentar o field of view. Essa é a limitação física, a origem física da limitação da metalente de uma única camada. Aí o que você faz? Você separa os dois perfis. Você coloca aqui o esférico e aqui você põe o corretor. Para a incidência perpendicular, é a mesma ideia. Você vai superimpor esse campo, esse perfil, com esse, e vai obter o hiperbólico. Aí, quando você chega com um ângulo que não é incidência perpendicular, a propagação geométrica entre as duas metasuperfícies vai projetar esse perfil corretivo em cima, numa região diferente. Então, essa projeção é feita pela própria propagação do campo. E agora você vai ter essa projeção com essa, tendo então um perfil hiperbólico deslocado. Então é assim que essencialmente o doublet funciona. Uma vez que a gente compreendeu isso, a gente pode ver que ele tem limitações fundamentais. Essa distância não pode ser muito alta, porque senão essa propagação não funciona bem. E essa abertura aqui limita a abertura numérica efetiva do doublet. Então, quando a gente entendeu esse problema, a gente pensou, como que a gente poderia fazer uma metalente com field of view mais amplo possível, mas com uma única camada? A gente sabia que a gente ia ter que abrir mão do limite da operação no limite de fração. Só que a gente percebeu que em várias aplicações de interesse, como por exemplo, imageamento, você não precisa do limite de fração. Então a gente pensou, vamos esquecer
da metalente hiperbólica, que opera no limite de fração, e vamos voltar para o básico. Então a gente voltou para o básico. A gente pegou uma lente esférica e começou a estudar quais características dessa lente esférica a gente deveria ter para a gente ter um campo de visão alto. E a gente notou, e essa é a parte principal da pesquisa, que se você pegasse a lente esférica e aumentasse o raio dela e compensasse esse aumento no raio, aumentando o índice de refração, ou seja, você mantém a distância focal fixa, aumenta o raio e aumenta o índice de refração junto. Se você faz isso, você aumenta o campo de visão. Então, isso está representado aqui por essas três simulações que seguem, são simulações de Ray Tracing. Então, aqui eu tenho um Ray Tracing para uma lente gorda, né, com o raio pequeno. E aí você pode ver que você tem incidência em ângulo e tem um monte de raio fugindo, né? Eles não convergem aqui. A convergência melhora para essa lente e melhora ainda mais para essa. Então, quanto mais você vai fazendo a lente ficando cada vez mais plana, ou seja, levando esse raio para infinito e o ΔN indo para infinito junto, melhor é o campo de visão. Isso acontece, a gente conseguiu explicar isso muito bem, de maneira simples, usando de novo a ótica de Fourier. Porque isso acontece porque a transformada de Fourier da própria lente, do perfil de fase que a lente impõe, ela vai alargando. Compara, por exemplo, esse espectro com azul com o preto. O preto é para essa lente e o azul é para essa. Então, o preto tem um espectro muito menos plano e muito menos abrangente do que esse. E por que isso importa para o field of view? Porque no espaço de Fourier, o efeito de chegar com o ângulo de incidência é simplesmente deslocar esse campo, esse espectro. Então, se você tem um espectro completamente plano e você desloca ele, isso quer dizer que a incidência perpendicular e a incidência em ângulo vão ver a mesma estrutura. Então, para que a incidência perpendicular e a incidência em ângulo vejam a mesma estrutura, você precisa de uma transformada de Fourier reta. Inclusive de -2 a 2, já que o efeito é simplesmente mover. Então, a lente, quando você chega em ângulo, você vê esse espectro aqui, que é diferente desse. Mas é mais parecido para o azul do que para o preto. Por isso que a tolerância angular é melhor para essa lente do que para essa. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente pensou, não, mas peraí, eu não posso fazer uma lente bulk que tem índice de refração infinito, isso é impossível. Mas eu posso ver qual perfil de fase corresponde a uma lente bulk com índice de refração infinito. Basta eu ver o que acontece com o perfil esférico quando ele vai para o infinito. E a gente fez expansão em série de Taylor e viu que você encontra um perfil quadrático. Então a gente começou a investigar uma metalente que tem um perfil quadrático, que corresponde a uma lente impossível, ou seja, ela corresponde a uma lente esférica, plana, ou seja, raio infinito, e índice de refração infinito. Então, essa lente plana com perfil quadrático, que é uma lente que você não consegue obter com ótica convencional, a gente viu que à medida que a gente vai aumentando a abertura numérica dela, o espectro de Fourier dela vai alargando. E quando você chega em mais ou menos 0,9, ela atinge esse ponto de -2 a 2. Esse ponto de -2 a 2 é relevante porque ele dá mais e menos 90 graus. Porque aqui você tem o K normalizado. Então, o K1 é 90 graus. Então, se você desloca 90 graus, você traz esse eixo para cá. Se você traz esse eixo para cá, você trouxe esse ponto para cá, então, dentro da zona de radiação, o espectro não mudou. Por exemplo, para 30 graus, você olha aqui, você continua com uma reta. Isso aqui é ruído numérico, tá? Esquece isso aqui. Você continua a ter uma reta.
Então, a luz que chega com incidência perpendicular e a luz que chega, por exemplo, 30 graus, vê o mesmo espectro, então vê a mesma estrutura. Então ela responde do mesmo jeito. E aí a gente comparou, então, o comportamento dessa lente que a gente chamou de WFOV com o comportamento da lente hiperbólica. Esse DL aqui é de diffraction limited. Então essa aqui é a lente hiperbólica. Então, enquanto você aumenta a abertura numérica da lente hiperbólica, você vai aumentando a resolução dela, até você chega no limite de fração, que é o point spread function dá o próprio comprimento de onda, né? Mas, quando você faz isso para lente quadrática, você tem uma limitação, por causa de aberração esférica. Então, você não está operando no limite de fração. Só que essa resolução, a gente olhou na literatura, ela já é igual a lentes profissionais, por exemplo. Então, ela já é suficiente para imageamento. Só que, quando você olha para o field of view, a lente hiperbólica tem um field of view horrível. Ela é praticamente zero. Mas o field of view da lente quadrática vai aumentando, e em 0,8, que é quando você atinge esse 2 menos 2, ele vira 180 graus. Então você tem uma lente plana com campo de visão de 180 graus, o que é, pelo menos para mim, altamente contraintuitivo. E é bom chamar a atenção que isso não corresponde a uma lente bulk com perfil quadrático. Se você tem uma lente bulk com perfil quadrático, você vai mudando você vai chegando com incidência perpendicular, o ponto focal dela vai alterando. Essa linha azul vai separando da linha vermelha. Então, isso aqui na literatura chama curva de Petzval. Enquanto para metasuperfície quadrática, não, ele é fixo. Então, essa metasuperfície quadrática é uma estrutura absolutamente única. Você nem a priori você conseguiria fazer esse efeito com lentes bulk, com lentes convencionais. Bom, mas aí nós fomos testar se dá certo a ideia. E se dá certo, né? Então a gente fabricou, usando de novo a silício, né? Usando o mesmo truque, faz um mapa de fase, constrói o perfil. Então a gente fez duas metalentes aqui com mais ou menos 2 milímetros. Então essas duas bolinhas são as metalentes. E a gente encapsulou ela numa câmera, numa câmerazinha. Então a gente pôs ela em frente a uma câmera de CCD, fazendo efetivamente uma câmera fotográfica. Então, tudo que você tem aqui é a metalente e uma CCD, só isso. Então nós fizemos a caracterização do point spread function e a gente viu que realmente até 89 graus o point spread function não é modificado. Então você tem ele a 0, a 2, a 60, a 89. Quer dizer que o field of view dela, o campo de visão, vai até 90 graus. Ela tem campo de visão arbitrariamente alto. Isso aqui é uma realização experimental mesmo. Bateu com a simulação e, como referência, a gente fez a mesma caracterização para a lente hiperbólica, que já para 2 graus o point spread function dela foi para o brejo. E aí depois a gente demonstrou o imageamento com a nossa câmerazinha. Então você tem aqui essa imagem do USF chart foi tirada com a lente hiperbólica e essa com a lente quadrática. Então essa aqui é a distorção de barril, que é característica de lente com campo de visão alto, né? É mais como geralmente o público associa a distorção de barril com aquelas lentes olho de peixe. É a mesma coisa. Então essa é uma distorção muito simples de você corrigir, por exemplo, com pós-processamento. E o imageamento a gente conseguiu fazer até 110 graus. Depois a potência ficou muito pequena e não deu para ver mais. Então isso foi um trabalho bem interessante. Depois, meu aluno, isso aqui é uma foto do meu aluno, ele conseguiu fazer imageamento usando luz incoerente. Então essa foto foi tirada com a luz do laboratório. A gente colocou um filtro para
para cor verde, né, que foi a cor que a gente projetou. E o fato de você não ter um contraste muito bom, veio do fato do filtro não ser muito bom. Então, isso aqui dá para melhorar bastante. E esse foi um trabalho que teve uma publicidade muito boa. Então, ele apareceu nos 5% dos trabalhos mais divulgados aí pelo Autométrico, que deixou a gente bem satisfeito. Bom, então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que já passei, né? Eu queria 40, foi 55. Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aberto. Por favor. Então, muito obrigado, Emiliano, pela palestra, muito didática. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pois não? Sim, então, é muito interessante, de fato, todos esses materiais e a capacidade que eles têm. Eu acho que, pelo menos esse efeito de você ter um ângulo de visão um ângulo de entrada de 90 graus é muito impressionante. E acho que é uma coisa que claramente dá uma vantagem sobre esses dispositivos, porque eu queria comparar, na verdade, esses metamateriais com esses dispositivos tipo Micro Mirror Devices, ou esses dispositivos SLM que você consegue mudar localmente a fase da luz que incide neles, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são as vantagens e, eventualmente, desvantagens desse tipo de plataforma em relação a esses SLMs, porque uma das vantagens do SLM é que você pode modificar, se não em tempo real, praticamente em tempo real, né, o perfil de fase imposto na luz. Mas deve ter seguramente desvantagens. Eu não sei se você poderia comentar. Essa pergunta é muito boa. Então, vamos dizer, do Holy Graal, do Santo Graal, né, desse campo de pesquisa, é exatamente fazer metalentes ativas, conseguir controlar a fase, por exemplo, eletronicamente. E as demonstrações mais robustas nesse sentido usam exatamente SLMs, porque muitas vezes na literatura as duas coisas elas misturam. Porque um SLM, você pode interpretar ele como sendo uma metasuperfície, e a única diferença é o tamanho do pixel. Então, existe uma diferença de como você fisicamente obtém o perfil de fase. Então, essa é uma questão. E a outra questão é, uma vez que você obtém o perfil de fase, o que vai acontecer com o campo? Geralmente, a gente diz que a metalente, os meta-átomos dela, são nanorressoadores. E você precisa desses nanorressoadores quando você precisa de um perfil de fase que a distância entre os pixels esteja na escala nanométrica. Por exemplo, 200 nanômetros, seja a distância entre dois pixels. Agora, um SLM pode fazer a mesma coisa, ele não vai fazer com um nanorressoador, mas ele vai fazer, por exemplo, com um cristal líquido. E ele não vai conseguir fazer para 200 nanômetros, mas um SLM, por exemplo, que tem um pixel de 1 micron, vai funcionar para um comprimento de onda mais alto, por exemplo, para microondas, do mesmo jeito que uma metasuperfície funciona para o regime óptico. Então, os dois campos juntos, entendeu? Vira só uma questão de qual domínio você está. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, basicamente, o método de ação é um pouco o mesmo. A diferença está no tamanho. Então, uma das diferenças que você apontou é o tamanho do pixel. Então, você consegue você consegue ser mais preciso, vamos dizer assim, no que você consegue fazer com a luz visível. Isso é uma coisa que o SLM não consegue ainda. Porque ele trabalha com cristal líquido, geralmente, né? Então, o pixel dele é mais alto. Mas se você tem uma aplicabilidade que se não requer pixels pequenos e não requer, ou seja, não requer uma discretização fina, e você tem um SLM para aquele comprimento de onda,
o seu SLM vai fazer seu serviço. E eu notei que porque metasuperfície é um campo muito quente, tem muita gente fazendo pesquisa com SLM chamando de metasuperfície. O que é um pouco irritante, né? Porque bagunça a história, entendeu? Entendi. Mas é interessante observar isso. O SLM ganhou importância com a explosão de interesse em metasuperfície. Isso é bem claro. Tá certo, obrigado. Obrigado. Perguntas? Eu estava curioso sobre a potência que você pode mandar nessas metalentes. Ou seja, como são pequenos objetos, você é limitado na potência que você pode dar da sua onda plana, por exemplo, incidente, ou como para uma lente tradicional. Não, você consegue ter uma limitação de potência, mas ela tem a ver mais com ótica de Fourier do que com a metalente em si. Por exemplo, uma das desvantagens dessa metalente quadrática é que a eficiência dela é baixa. Mas ela é baixa não porque ela é uma metasuperfície, mas porque ela tem aberração esférica. Ela seria baixa em qualquer caso, entendeu? Uhum. Uma metalente hiperbólica, por exemplo, pode chegar a ter 70%, 80% de eficiência. Por quê? Porque a transmissão que você obtém em cada metátomo é bem alta, tá vendo? Aqui ela vai nesse caso, se a gente está usando silício, que absorve para burro, já tem entre 87% e 62%. Se você usa dielétrico tipo de óxido de titânio, vai para quase 100%. Ok. Ok, mas não tem... ok, se você mandar laser pouco forte, então não tem problema de... não sei se pode esquentar... era mais nesse... Ok, eu não tinha reparado que a transmissão não era, vamos dizer, tão perfeita. Então, se você precisa, por exemplo, de... por exemplo, em átomos, se você manipula átomos frios, você pode querer potências óticos fortes, com uma alta intensidade. É realmente uma limitação. Não tem problema de quanto luz os pequenos ressonadores podem espalhar. Depende do material, né? Então, silício, por exemplo, a gente sabe que sofre de free care absorption, quando a potência é muito alta. Mas um dos campos muito explorados em metalentes hoje, por exemplo, é em geração de segundo e terceiro harmônico. É em ótica não linear, onde você põe potência altíssima. Okay. Então, o fato de ser um nanorressoador, ele pode ter problema do tipo free care absorption, mas ele não é um limitador fundamental. Então, tem muitas aplicações que usam potência alta. Ok. Então, é muito promissor, de fato. Você conseguir, por exemplo, substituir uma lente com uma lente grande. Imagina em endoscopia. Você tem que ir com uma fibra ótica dentro do paciente. Você conseguir colocar uma lente que é só uma película, que a espessura dela é de 200 nanômetros, é óbvio que vai ser vantajoso, né?